sobre a sua volta, né? Temos que ter em mente, né, que antes de Jesus partir para o céu, né, logo após a sua ressurreição, ele fez uma promessa aos seus discípulos, né? E essa promessa, ela se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Eu vou projetar aqui, se você tiver com sua Bíblia aberta, pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas eu estou projetando, né, para que vocês possam fazer este acompanhamento, né? Em João 14, 1 a 3, Jesus disse assim, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, né? Este é o evento mais esperado da humanidade, né? Seria o clímax da história do ser humano, a volta de Cristo. Muitas religiões pregam na atualidade sobre a volta de Cristo. Algumas pregam teorias, né, de um determinado arrebatamento secreto, outras pregam teorias de que Cristo vai voltar somente para determinado povo ou para determinada nação. Mas nós vamos ver hoje, à luz da Bíblia, sobre a volta de Jesus, né? E a palavra-chave que nós devemos guardar aqui, lendo esse texto, é a seguinte: eu voltarei. Uma promessa. E não foi qualquer pessoa que fez essa promessa. Foi Jesus. Jesus prometeu aos seus discípulos de que ele iria para o céu e no céu iria preparar um lugar maravilhoso. E quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para buscar aqueles que são seus, para que vivesse com ele pela eternidade, né? E essa foi a grande promessa de Cristo. E com certeza essa promessa aí, né, transpassou séculos e séculos e milênios, né? E ela chega a nós, né, a nós hoje, nos dias atuais, na qual a esperança do cristão se está firmada na volta de Cristo. Afinal, né, antes da gente passar para o próximo slide, não teria razão, não teria nenhum sentido se, ao final de tudo, Cristo não voltasse, né? Se apesar de tudo, nós passamos aqui hoje, sofrimento, angústia, desespero e etc., se Cristo não voltasse, nada teria sentido. Certa vez Pedro escreveu em um dos seus livros de que se a nossa esperança, depois eu posso até procurar o texto e passar aqui para vocês, aqui veio à mente agora. Pedro disse: se a nossa esperança se limitar tão somente a essa terra, aos eventos aqui acontecidos, nós somos os piores ou os mais sofredores, né? Em qual sentido? Uma esperança vazia. Quer dizer, uma pessoa vazia, sem esperança nenhuma, né? A gente viver, trabalhar, acordar, estudar e no fim morrer e nada acontecer. Seria uma vida vazia, uma vida sem sentido, né? Tá, a gente está falando aqui sobre a volta de Jesus e como será a volta de Jesus em si, né? Será que vai ser um evento secreto? Será que Jesus vai voltar para determinada nação, para determinadas pessoas, né? Não sei qual a concepção de vocês sobre o tema, mas como vocês imaginam que vai ser a volta de Cristo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar alguma opinião de como que Jesus vai voltar, né?
Se alguém tiver, eu peço aí que me interrompa, que eu vou continuando aqui, tá? Não consigo ver o chat, então eu continuo. Nós temos alguns textos bíblicos, né? Separamos dois aqui, nós temos diversos textos, né? Mas nós separamos dois textos que retratam muito bem como que vai ser essa volta de Jesus aqui na Terra, né? O primeiro texto que a gente... São dois, né? Um nós temos lá em Mateus, né? E outro em Apocalipse. Vamos começar aqui com o texto de Mateus 24, 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Primeiro, a volta de Cristo não vai ser algo secreto. Vai ser algo, poderíamos assim classificar como sobrenatural. Assim como um relâmpago, né? Temos aqui um exemplo, vai ser a volta de Cristo. Todos veem um relâmpago. Isso é fato, né? E ele é visível a todos. Então a volta de Cristo vai ser como um relâmpago. Poderá ser vista por todos em todo lugar deste planeta Terra. Mas você fala assim, mas como isso vai ser possível? Como eu disse, é uma coisa sobrenatural, né? A gente vive em continentes diferentes, né? Em lugares diferentes. Como pode, então, que todos os habitantes desta Terra eles vão conseguir ver Cristo voltando? É algo sobrenatural. Mas a Bíblia faz uma comparação, como se fosse um relâmpago. Todos vão ver. Então não é um evento secreto. Não é algo para um determinado grupo ou para uma determinada igreja. É algo universal, né? O segundo texto nós encontramos está em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, certamente, né? Amém. E apenas reafirmando o texto anterior, todos verão Cristo voltar. Cristo vai voltar nas nuvens e todo ser humano, aquele que estiver vivo nessa ocasião, vai ver Cristo voltar, né? E quando Cristo voltar, ele vai estar acompanhado, né? É, nós ainda não estudamos sobre... Nós estudamos, sim, creio que um pouquinho sobre a crucificação de Cristo. Talvez nós não entramos em muitos detalhes, né? Mas nós falamos um pouquinho sobre a crucificação de Cristo, né? O significado da morte de Cristo. Ele morreu para nos dar acesso à vida eterna, nos justificar perante Deus, né? E Cristo pisou nessa terra física aqui uma vez, quando ele veio, né? Só que quando Cristo voltar, ele não mais pisará nessa terra. Ele não mais, né? Ele vai voltar nas nuvens, e ele não vai descer aqui para buscar ou resgatar aqueles que o aceitaram. Nós teremos algumas pessoas, alguns seres, né, que farão esse papel especial de nos resgatar. Resgatar no sentido assim, é como se eles fossem os recepcionistas, né? Eles irão nos recepcionar. Eles virão aqui na Terra nos buscar e nos levar para as nuvens onde Cristo está. E nós vamos saber quem são essas pessoas. Abra aí a sua Bíblia, ou se você não estiver com a Bíblia, está acompanhando os slides, no livro de Mateus, capítulo 25, 31, né? Diz assim o texto: quando vier o Filho do Homem na sua majestade
e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, os anjos que acompanharão Cristo terão essa nobre missão de ajuntar todos os seres salvos dos quatro cantos da terra e levá-los até Cristo nas nuvens celestiais, né? Ó, vejam bem, não estou falando aqui que Cristo, que os anjos que vão nos levar para o céu, não, Cristo vai vir nas nuvens, vai ficar pairando sobre a terra, todos verão a Cristo, só que Cristo não vai tocar uma segunda vez nessa terra. Quem vai fazer esse papel especial serão os anjos, né? Na ocasião, aqueles que estiverem vivos, né? E naquela ocasião também aqueles que ressuscitarem em função da volta de Jesus, os anjos virão pessoalmente buscá-los, né? Que são aqueles anjos que Deus designou para que nos acompanhasse durante a nossa trajetória aqui na Terra, né? Durante a nossa trajetória. Então, eles que terão esse papel aí de nos levar até as nuvens, né? Aí você faz a seguinte pergunta: mas qual é o objetivo da volta de Jesus? Por que que Cristo tem que voltar, né? Por que Cristo tem que voltar? A gente poderia aqui dar umas diversas razões pela qual nós podemos entender o porquê que Jesus, né, vai voltar, né? Razões pelas quais Cristo vai voltar nessa terra. Primeiro, nós fomos separados tanto física quanto espiritualmente de Cristo, em razão do pecado, né? Quando o pecado surgiu na Terra, nós fomos separados espiritualmente e fisicamente dos céus. Nossos primeiros pais, eles foram expulsos do Jardim do Éden e a nossa comunicação com Deus ficou um pouco, vamos assim falar, truncada, né? Nós não podíamos mais falar com Deus face a face. E com o surgimento aí da história da humanidade, diversos povos foram se espalhando pela Terra, tanto é que deu origem aí a diversas nações. Então nós somos separados, aí eu estou falando da separação física. Então a volta de Cristo aqui é justamente para reunir o seu povo, né? Reunir, por exemplo, a gente está aqui no Brasil agora, né? Mas nós temos outras pessoas que amam a Cristo, que aceitaram a Cristo lá no Japão, né? Em algum país do Oriente Médio, em algum país da Europa. Então, a função é juntar todo o seu povo num só lugar físico, né? Essa é uma das razões da volta de Cristo, reunir os escolhidos, aqueles que aceitaram a Cristo como o único Salvador, ok? Veja que eu não estou falando que são aqueles que fizeram boas obras, não estou falando que são aqueles que buscaram a salvação por intermédio da lei. Estou falando que são aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, né? Qual seria a segunda razão, né, pela qual Jesus vai voltar nessa terra? Jesus precisa ressuscitar os mortos, né? Com a entrada do pecado no mundo, veio uma situação nova, a morte. O ser humano, ele foi criado imortal. Adão e Eva, eles foram criados imortais, mas condicionalmente. Em qual sentido? Desde que eles obedecessem a Deus e não comessem do fruto proibido, eles seriam imortais. Só que eles escolheram desobedecer. E a partir daquele momento, a mortalidade passou a conviver com os seres humanos. E a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte nos causa separação, nos causa angústia, nos causa dor.
E muitos queridos, filhos queridos de Deus, estão mortos, né? Por N motivos, né? Seja por motivos naturais ou por tragédias, doenças, etc. Estão mortos. E Cristo vai reunir essas pessoas que morreram e eles vão ressuscitar. E a nossa esperança é que, através da ressurreição de Cristo, as pessoas que morreram em Cristo também irão ressuscitar. Se Cristo fosse um ser humano e não fosse um Deus, a promessa da ressurreição estaria por água abaixo. Não teria nenhuma credibilidade, né? E nós estaríamos fadados à tristeza eterna, à desilusão e tantos outros sentimentos, né? Imagina se nós não tivéssemos a promessa de que os mortos em Cristo ressuscitariam, né? Em algum momento. Então, é mais um dos objetivos da volta de Cristo, ressuscitar os mortos, né? Para que eles possam viver eternamente no céu. Um outro motivo também que nós podemos aqui destacar é transformar e receber todos os santos. Nós já comentamos em estudos anteriores que nós seremos glorificados. Nós seremos glorificados. Nós estamos hoje revestidos de um corpo corruptível, um corpo que está sujeito às variações do tempo, né? Está sujeito a qualquer tipo de mortalidade existente hoje sobre a Terra. Então, quando Cristo voltar, quando nós sermos glorificados, nós teremos as mesmas características do nosso corpo, as mesmas. Só que, com um detalhe, nosso corpo será incorruptível. Nós não teremos mais essas marcas do tempo. Eventualmente, se tivermos alguma deficiência, nós não teremos mais, né? E etc. Então, Cristo vai transformar e receber os santos. E um dos outros objetivos da volta de Cristo é destruir os poderes do mal e os ímpios. O pecado já causou tanta destruição no mundo, tanta separação, tanta tristeza, que não dá mais. É inconcebível que o pecado continue reinando nessa terra. Não dá. Trouxe destruição para todos. Cristo vem para justamente destruir por definitivo o pecado e aqueles que abraçaram o pecado. Poxa, mas como assim? É verdade. A salvação ela é oferecida para nós indistintamente, né? Todos aqueles que aceitam a Cristo e o seu sacrifício são salvos. Só que existem as pessoas que ainda temem em ficar abraçados com o pecado. Isso é muito perigoso, porque Cristo ama o pecador, mas abomina o pecado. Não importa o que eu fiz, o que você fez, Cristo nos ama. Nos ama, deu sua vida por nós, e se tivesse que fazer isso novamente, ele faria. Mas só que aqueles que escolherem ficar com o pecado, naturalmente eles serão destruídos juntamente com o pecado. Então a volta de Cristo, né, é para quebrar o poder do mal e os ímpios que estiverem agarrados ao pecado. Nós podemos também trazer como mais uma razão da volta de Cristo, é que ele vai vindicar o caráter de Deus. Lá no céu, Satanás, quando antes da queda, vamos assim falar, antes da criação dos seres humanos, Lúcifer, ele colocou em xeque o caráter de Deus perante a humanidade, colocou em xeque. Deus não é tão bom assim quanto
quanto vocês pensam, né? E em razão disso, Satanás foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos. E eles causaram esse reboliço aqui na Terra, né? Todos sabem. Eles causaram esse reboliço. E em razão disso, né, já foi comentado que o pecado adentrou e começou a viver com os seres humanos. E com a entrada do pecado, já havia um plano da salvação, já totalmente escrito, e ele foi colocado em prática, que é o resgate de muitos, daqueles que aceitaram a Cristo. E a volta de Jesus vai vindicar o seu caráter, que enquanto, embora nós não tenhamos culpa alguma do pecado, Cristo nos deu a oportunidade de voltarmos nossos pensamentos para Ele e aceitar a salvação que é de graça. E Cristo vai mostrar, item por item, né? Isso vai ser na ocasião do juízo investigativo, que nós vamos dar mais para frente. O juízo milenal. Vamos dar isso para frente. Cristo vai abrir os livros, item por item, mostrando os nossos atos, a oportunidade de salvação e a nossa rejeição. Isso para aqueles que não forem salvos, tá? Não sei se vocês sabem, mas todas as nossas condutas são registradas, né? E esse registro é justamente para dar satisfação para aqueles que estiverem salvos de o porquê fulano não está no céu. Vai se abrir os livros, né? E vai mostrar, olha, tá vendo? Ele teve a oportunidade de salvação, só que ele rejeitou assim, tal dia, tal. Vai estar escrito. Então, é uma oportunidade assim de vindicar o caráter de Deus, de que Deus é um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus compassivo. Nós que o rejeitamos, né? E o sexto objetivo aí da volta de Cristo é restaurar a terra. Como eu disse, né? No mundo, hoje existem belezas, né? Assim, para quem teve a oportunidade de sair fora do país, vocês podem perceber quantas paisagens, né? Quantos lugares neste mundo que nos tiram fôlego, né? Poxa, nossa, que lindo isso daqui. Só que o pecado destruiu a terra em si, vamos assim falar, a terra em si. E Deus vai restaurar toda essa terra. Vai restaurar toda a terra. E por fim, o último objetivo aí da volta de Cristo é restabelecer a comunhão com Deus. Como eu disse lá na frente, né? Nós fomos, a nossa comunicação com Deus, ela foi totalmente interrompida pelo pecado, aquela comunicação face a face, né? Deus passou a se comunicar com o ser humano através de pessoas, através da Bíblia, e com essa restauração e dessa comunhão, nós poderemos novamente falar face a face com Deus sem que sejamos fulminados pela sua glória. Então, esses são os motivos, né? Esses são os motivos da volta de Cristo. Só parafraseando aqui esses dois textos, né? Mateus 16, 27, diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Que tipo de retribuição? Aqueles que aceitaram a Cristo certamente receberão o galardão que é poder estar com Cristo no céu para a eternidade. Aqueles que rejeitaram esse convite será retribuído, né, conforme a sua rejeição. Como eu disse, como nós já dissemos, né, em estudos anteriores, obras, elas não salvam. Eu fazer boas obras não é um passaporte que me garante no céu. Não é. Só que eu praticar boas obras é sinal de que o meu coração ele foi transformado pela graça. Ou seja, as boas obras são consequência de um coração transformado e que aceitou o sacrifício de Cristo. Logo,
Se eu não pratico boas obras, eu só estou afirmando que eu não aceitei a Cristo, eu não aceitei o seu sacrifício. E a verdade é essa: quem não aceita a Cristo vai se perder. Não estou aqui querendo assustar vocês, até porque esse tema foi muito difícil para mim, né? Foi muito difícil. Só que esta é a realidade. Quem não aceitar a Cristo vai se perder. Não adianta. Não adianta eu fazer boas obras, não adianta eu fazer caridades, não adianta eu ser bonzinho. Isso não vai me salvar. Só que isso vai ser consequência do meu coração que um dia foi salvo pela graça. Unicamente Cristo pode nos salvar. Em Apocalipse 22:12, diz o seguinte: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Foi o que nós falamos anteriormente. Se eu aceitei a Cristo, naturalmente eu vou produzir boas obras. Vai ser uma evidência clara de que eu fui salvo pela graça. E quando Cristo voltar, ele vai nos retribuir com a vida eterna, com a glorificação. É isso que significa eu ter aceitado Cristo na minha vida, né? E temos algumas consequências da volta de Cristo? Temos alguma consequência? É claro, nós teremos muitas consequências, né? Muitas. Mas, por exemplo, o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Cristo? Eu digo aqueles, tanto os justos quanto os ímpios. Mas vamos aqui começar falando a respeito dos justos. O que vai acontecer com os justos que estiverem vivos quando Cristo voltar? Valdemir, Sim, te cortando, posso te fazer uma pergunta? claro, por favor. A respeito disso, né? Eu acho que é um assunto bem, a volta de Jesus e todo esse tema acho que é bem delicado, né? E isso é um dos motivos de eu fazer o estudo bíblico, né? Para poder me aprofundar. Sim. Exatamente, porque, assim, quando você falou assim, a pessoa que aceita Jesus, ela faz boas ações, né? Uhum. De uma forma genuína, né? Ela não tá, Natural, assim, isso. isso, Uhum. natural, exatamente. Uhum. Então, assim, isso me leva a entender que pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, como aqui a Uhum. gente aqui no Ocidente, elas Uhum. também podem ou serão salvas. Então, uma, não sei, uma pessoa do norte Uhum. da África que naturalmente talvez seja muçulmana ou alguma Uhum. religião de raiz africana, ela Uhum. faz o bem na intenção de ajudar, ela faz o Sim. bem, é uma pessoa, enfim, muito boa. Sim. Então, isso me leva a crer que ela Entendi. pode ter um lugar, mesmo sem nunca ter Você está acessado Jesus Cristo que a gente está falando agora, entendeu? Você tá completamente correta, Larissa. Nem todos, Larissa, terão acesso, vamos assim falar, ao estudo da Bíblia, às verdades. Elas serão salvas de acordo com o entendimento que elas receberam, né? Ah, Você disse, mas de repente lá na África a pessoa não teve acesso à palavra de Deus, nunca ouviu falar sobre a volta de Jesus. Ou nunca ouvi falar sobre essa dinâmica de salvação, obras. Deus vai salvá-la no seu entendimento, porque seria injusto, não seria, vamos assim falar, coerente Cristo não salvar uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia, que nunca teve conhecimento. Então, Cristo vai salvá-la de acordo com o seu entendimento. Mas a partir do momento que tem acesso à palavra de Deus, que elas têm acesso às verdades, aí elas não têm, vamos assim falar, desculpas para não praticar. Para não praticar. Mas assim, Deus conhece o coração de todo mundo. De todo mundo, né? Você disse, mas se ela ali praticou boas obras, mas na intenção de ajudar.
mas ela não teve acesso a essa dinâmica salvação pela graça e o contexto das obras dentro da salvação. Óbvio que Deus conhece o coração de cada um, ele analisa, e óbvio que ela pode sim ser salva de acordo com o conhecimento que ela teve, de acordo com o entendimento que ela teve. Uhum. E, Ok. te ajudar? Oi, desculpa? Consegui te ajudar na sua dúvida? Isso, não, eu acho que é importante porque acaba Uhum, que isso separa um pouco a gente, né? A gente, tipo, uhum, ó, tal pessoa não vai ter salvação, tal pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo e tal. Então, eu acho que isso integra mais as pessoas, né? Um objetivo maior. Isso é uma das minhas maiores sim. preocupações, assim. Eu acho que quando a gente estuda, quando a gente quer se conectar com Deus, não gosto muito dessas divisões, né? De tal pessoa não vai ter salvação, sendo que é uma Uhum, pessoa maravilhosa, enfim. Talvez ela sim, só não tenha visto da forma que eu vi e nem por isso exatamente. sei lá, E, julgar. Mas ô, é isso. Larissa, inclusive, ó, eu vou trazer um texto que veio na minha mente agora. Eu vou só procurar aqui, ó. É, vai. Quer ver? Peraí. Só um minutinho aqui. O texto veio na minha mente, só que eu não lembro onde tá, mas eu vou encontrar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, em João 10,16, Larissa. Só para você entender que eu nem tá aqui, já vou olhar aqui, ó, João 10,16. Você pode anotar João 10,16. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Assim, Larissa, esse texto deixa claro, tá? Deixa eu só voltar aqui, onde nós estávamos. Esse texto deixa claro que não é placa de igreja que vai salvar seres humanos. Não é placa de igreja. E Cristo tem diversas outras ovelhas em outros rebanhos, em outras denominações, em outros contextos, em outras situações, circunstâncias. Por exemplo, como você disse, olha, poxa, mas o cara está lá na África, né? Como que ele vai ter acesso à Bíblia, né? Sendo que ele tem um contexto religioso totalmente diferente. Então, Cristo vem falar o seguinte, que existem outras ovelhas que estão em outros lugares e elas serão salvas de acordo com o entendimento delas. Não é que a gente está com a verdade. Assim, não, então só quem é fulano da igreja X que vai ser salvo. Não, não é, né? Mas a igreja tem um papel muito importante na salvação também. E qual que é o papel da igreja? Se a igreja te ensina lições incorretas, por exemplo, você quer viajar lá para o Nordeste, você compra um GPS. Se o teu GPS mandar você para o Amazonas, você não vai chegar no seu destino, porque o teu GPS errou. Você não vai chegar no Nordeste, vai chegar no Amazonas. Se esse GPS não estiver correto, você vai para um lugar totalmente diferente. A igreja, sim, ela é importante, né? O Luan quer participar, vou dar a palavra para o Luan rapidinho. A igreja, sim, ela é importante, né, nos ensinos da verdade, mas não quer dizer que é a igreja X que vai salvar os seres humanos. Ô, Luan, pode participar, por favor. Bom dia, paz, Bom galera. dia. Eu estava ouvindo aqui o questionamento, a questão desse posicionamento das pessoas de longe, que não conheceram a verdade. E aí eu me Hum, lembrei de uma passagem, fui pesquisar, que está lá em hum, Mateus. hum, E aí ele fala que esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho das nações, e então virá o fim. uhum, Aí eu me questionei, o fim, uma das profecias que irá se cumprir a chegada do fim, uhum, será o entendimento, o conhecimento vai chegar a todos. uhum, Então, independente se hoje eles não conhecem, não receberam a verdade, uhum, é, o, o arrebatamento não vai ser agora, porque uma das
coisas que devem acontecer para chegar do arrebatamento é todas as nações conhecerem a verdade. Sim, sim. Então acho que essa preocupação ela cabe enquanto há morte antes do arrebatamento, porque o arrebatamento só virá depois que todos realmente conhecerem. Aí é É. só Não, uma importante participação sua, Luan. Eu até te agradeço, porque aqui, realmente, a gente aqui conversando, a gente fala assim, então, a gente está falando de uma volta de Jesus só quando o evangelho for pregado? Sim, também. Mas, de repente, Jesus pode voltar a qualquer instante para cada um de nós aqui. Se nós, em algum momento, a gente, por exemplo, acidentar e perder a vida. Jesus pode sim, para nós. Então, como eu disse, neste contexto que essas pessoas que não conheceram a verdade, Deus vai julgá-las de acordo com o entendimento delas, que elas tiveram durante a vida toda. E entra as obras? Entra nessa questão, sim. Entra a análise das obras nesse contexto, né? Mas o problema é o seguinte, pessoas que praticam boas obras para serem salvas, aí tá errado. Agora, no contexto que nós estamos falando aqui, né, de que o evangelho, que Cristo vai voltar quando todo o evangelho for pregado, ok, perfeito, é isso mesmo. Né? Ninguém vai poder apresentar uma escusa perante Deus falando assim, olha, eu nunca ouvi falar da tua palavra, eu nunca ouvi falar da tua verdade. Não, ninguém, porque a profecia é que todo evangelho será pregado. Mas, no contexto das pessoas que vierem a falecer antes da volta de Cristo e que não conheceram a verdade, elas serão julgadas. Deus conhece o coração delas, elas serão julgadas, é claro, de acordo com o entendimento que elas tiveram, de acordo com as obras também que elas praticaram, vamos assim falar, né? Porque elas não tiveram acesso a uma coisa mais robusta, né? A um ensinamento mais robusto. Né? Eu não sei se, eu creio se vocês tiverem dúvida ainda sobre isso, a gente volta a falar. Mas esse é o nosso entendimento. Tá? E obrigado aí, Luan, pela sua participação, foi fundamental, a Larissa também, pelo questionamento, foi um questionamento relevante demais, né? E eu agradeço pela participação de vocês, tá? E continuando aqui, né? O que acontecerá então com os justos que estiverem vivos, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo aqui nos dá um contexto bem amplo, bem claro sobre a glorificação. Eu creio que nós falamos sobre o processo da salvação, né? Em um dos nossos estudos, que primeiro, a justificação, né? Que nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo em nossa vida, nós somos justificados. A vida de Cristo é posta sobre a nossa, para que ele apresente a sua vida imaculada, irrepreensível, para que nós sejamos salvos. Nós falamos sobre a segunda fase do processo da salvação, que é a santificação, que nada mais é do que a demonstração das boas obras, uma demonstração voluntária, uma consequência natural de um coração salvo, que é a produção dos frutos, do fruto do Espírito Santo, né? Que são aqueles frutos morais que nós estudamos, amor, benignidade, etc. E o último estágio da salvação é a glorificação, que é exatamente no momento em que Cristo volta, e quando nós formos levados para o céu, o nosso corpo vai ser glorificado,
onde não mais existirá pecado, pecador, o pecado não mais vai ser destruído, nós não teremos mais que conviver com aquela natureza pecaminosa, né? Eu disse para vocês, nos estudos anteriores, que é, quando, a partir do momento, assim, antes de nós conhecermos a palavra de Deus, nós temos só uma natureza, que é a natureza carnal. Eu creio, Luan e a Kailane, eu creio que vocês não participaram desse estudo, mas vocês podem, depois no YouTube, nós gravamos esses estudos, eles estão lá para que vocês possam assisti-los. Mas voltando, quando a gente ainda não conhece a verdade, reside em nós apenas a natureza carnal, né? Que é aquela natureza que não se preocupa em fazer coisas boas, né? Aquela tendência natural para o pecado e tudo mais. A partir do momento que a gente começa a estudar a palavra de Deus, que a gente começa a ter acesso à palavra de Deus, uma natureza espiritual começa a surgir dentro da nossa vida, né? E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, ali é implantada a natureza espiritual. E até a volta de Cristo, essa natureza espiritual e a carnal, elas vão brigar ferozmente dentro do nosso coração. Cabe a nós alimentar aquela que nós temos mais afinidade. Ou é a natureza carnal ou é a natureza espiritual. E essa natureza carnal, ela só vai ser retirada de dentro de nós com a volta de Cristo, com a glorificação. Ali a gente não vai ter mais que conviver com a presença do pecado. Então, quando nós formos glorificados, esse nosso corpo, revestido de corruptibilidade, ele vai ser substituído por um corpo incorruptível e imortal. Nós não vamos perder a nossa fisionomia, as nossas características. Assim como você se vê, a sua fisionomia, você vai ser reconhecido no céu. A única diferença é que nós não teremos a natureza pecaminosa e os traços do pecado. Por exemplo, alguma deformidade, questão da afetação do corpo pelo tempo, etc. Então, quando Cristo voltar, né, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados por ocasião da volta de Cristo, né? Eles serão transformados, serão levados para o céu, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Então são duas consequências da volta de Cristo. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e eles, juntamente com os vivos, eles vão para o céu, né? Tá, beleza. Agora nós falamos tão somente sobre os justos, né? Ok, quando Cristo voltar, nós teremos uma ressurreição aqui. Aqueles que estiverem vivos, que aceitaram a Cristo, vão para o céu. Aqueles que estiveram mortos e aceitaram a Cristo também vão para o céu. Mas e os ímpios? E aqueles que rejeitaram deliberadamente a palavra de Deus? Aqueles que ouviram sobre Deus, estudaram a Bíblia, mas não deram crédito à Bíblia e rejeitaram completamente a palavra de Deus. O que vai acontecer com eles? O livro de Tessalonicenses nos revela o que vai acontecer com os ímpios, né? Voltando, veja que eu estou falando aqui ímpio no sentido de, eu vou até trazer de novo esse conceito. Ímpios são aqueles que receberam a palavra de Deus e que, de uma forma deliberada, não quiseram ouvir a palavra de Deus, não seguiram o que a palavra de Deus dizia ou disse, né? Eles não deram a atenção à palavra de Deus. São aqueles que optaram por abraçar o pecado. São aqueles que adquiriram o status de pecadeiro e não de pecador. Pecadeiro, quando eu me refiro aqui, é algo costumaz. É o estilo de vida. Eu escolhi viver deliberadamente no pecado. Pecador é diferente. Pecador é aquele que peca. Até porque, amigos, a realidade é esta.
enquanto aqui estivermos, nós vamos pecar. E quando eu falo em santificação, eu não falo em uma vida nula de pecado. Até porque, até a glorificação, nós estamos convivendo com duas naturezas. A natureza ruim e a natureza boa. A natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza que quer fazer a coisa boa e a natureza que quer fazer a coisa ruim. Até Cristo voltar, nós vamos conviver com essas duas naturezas. É normal e acidental que pequemos ainda. Mas só que o pecador, quando ele peca, ele se arrepende, ele se ajoelha, pede perdão, pede para que Cristo o perdoe. E ele vive, ele sente o perdão de Cristo e vive a sua vida normal. Isso não quer dizer que amanhã ou depois ele não vá pecar. Ele pode pecar, mas ao contrário do pecadeiro, é aquele que peca, não se arrepende e continua pecando. Então, ou seja, os ímpios são essas pessoas. São as pessoas que vivem em função do pecado, que abraçam o pecado, que amam o pecado. Ok? E em 2 Tessalonicenses 2:8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Pronto. A resposta está aqui. Os ímpios serão mortos por ocasião da volta de Cristo. Quando Cristo aqui voltar, nós teremos a seguinte situação: vivos, justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, vão para o céu. Os mortos, justos que aceitaram a Cristo, vão para o céu. Os vivos, ímpios, morrerão. Resumindo, a terra vai ficar desolada, sem ninguém aqui. É tema de próximos estudos. Mas, por exemplo, quando Cristo voltar e nos levar para os céus, nós vamos ter a primeira, para aqueles que foram os justos mortos, nós chamamos da primeira ressurreição. Nós vamos ter uma segunda ressurreição, que é essa ressurreição dos ímpios, que na ocasião do milênio, que nós vamos ficar 1000 anos no céu. Quando Cristo voltar, é um spoiler, tá? Porque vai ser tema de próximos estudos mais detalhados. Quando Cristo voltar, nós vamos para os céus. Bonitinhos, né? Todos lá, os vivos e os ressuscitados no céu, nos céus, os ímpios mortos aqui na terra, ok? Nós vamos ficar 1000 anos nos céus. Nós chamamos esse período de juízo milenal, ou juízo comprobatório, ou juízo justificante. Por quê? Essas terminologias. Lá no céu, a Larissa vai falar assim: nossa, Deus, obrigado, tive acesso à salvação, tive acesso à palavra, só que cadê o rapaz que dava estudo bíblico para nós, todo domingo, 10 horas da manhã? Mas cadê? Por que ele não está aqui? O que aconteceu? Né? Aí, Cristo vai chegar, Larissa, vem aqui. Eu vou abrir um livro aqui, tá? Um livro onde eu registrei todos os atos dele, tá vendo? Olha aqui, Larissa, de fato, ele dava estudo para vocês todo domingo, 10 horas da manhã, se preparava no sábado, tal. Mas veja bem, Larissa, ele tinha um pecado escondido. E eu assim, fiz de tudo para que ele abandonasse esse pecado, mas ele continuou pecando, não aceitou. Ou seja, ele vivia uma vida falsa. E, assim, ele não quis abandonar esse pecado, apesar de todas as chances que eu dei. Tá vendo, Larissa, por que não tá aqui? Aí você vai falar: poxa, realmente, tem uma justificativa para ele não estar aqui. O amor de Deus o alcançou, só que ele que se colocou fora das raias de Deus, das raias protetivas, vamos assim falar, ele se colocou fora das raias da salvação, por deliberação dele. Aí, de repente, a Larissa está andando lá no céu,
vê uma pessoa que de forma alguma merecia estar no céu. Aí você fala, Jesus, vem cá, tem algo de errado aqui. Não, vamos conversar. Eu acho que vocês não fizeram a triagem correta no momento ali das pessoas entrarem no céu. Não houve uma triagem correta. Por que fulano está aqui no céu? Mas esse cara, eu fiquei sabendo que ele bebia, que ele fumava, que ele maltratava os outros, que ele já cometeu homicídio, adultério, etc. Por que esse cara está aqui no céu? Aí, novamente, Jesus vai pegar nas mãos da Larissa e falar assim, Larissa, vem cá. Vamos aqui, senta aqui. Ó, tá vendo esse fulano aí? De fato, olha, ele fez isso, olha, inclusive ele fez isso em tal dia. Olha, ele fez isso, realmente. Mas veja bem, teve um certo momento que ele começou a estudar a minha palavra, aí ele começou ele aceitou a salvação, se arrependeu dos seus pecados e tá aqui conosco, olha que alegria. É um motivo justificante para aquela pessoa estar no céu. É ou não é? É um motivo justificante. Aliás, nós teremos duas surpresas, né, quando Cristo voltar. A primeira é que de nós estarmos no céu. E a segunda é, cadê aquela pessoa que estava aqui e não está? Ou essa pessoa está aqui e não está? Que não deveria estar. E esse período esse período justificante, que é aí que que o caráter de Deus é reivindicado, que ali vai ser mostrar para todo mundo, que todo mundo teve chance e que nós rejeitamos a salvação porque nós quisemos. Nós chamamos de período justificante e período milenal. E quando isso acabar, aí vai acabar os 1000 anos. Aí é que Cristo vai voltar com todos, justos, salvos, todos os justos, e vai destruir por definitivo os ímpios. Por quê? Neste momento, vocês lembram que existem aqueles ímpios que estarão mortos? Eles vão ressuscitar pela ocasião desse retorno de Cristo para fazer nossa morada eterna aqui na Terra. Eles vão ressuscitar. E Satanás vai instigar aquelas pessoas a tomar a cidade santa. E neste momento em que descerão fogos do céu e destruirão por completo Satanás e os seus súditos. Tá? Esse é um tema um pouco complexo, longo, só dei um spoiler. Imagina, esse spoiler é desse tamanho, imagina quando a gente for tratar de fato desse tema. Mas é isso, minha gente, é o que vai acontecer. Né? E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, aqueles que estiverem vivos, os ímpios serão mortos, e eles ficarão mortos justamente com aqueles ímpios também que morreram durante toda a história da humanidade, aqueles ímpios que morreram durante toda a história também estarão ali mortos. Aí quando Jesus Jesus retornar, terminar esse juízo justificante, aí todos ressuscitarão, todos os ímpios ressuscitarão, e ali eles serão mortos definitivamente, ok? E o que acontecerá com os justos que estiverem mortos? Nós já comentamos sobre isso, né? Eu acho que a gente não precisa mais delongar, né? Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eu já comentei sobre isso, né? De que os justos vão ressuscitar quando Cristo voltar, né? E voltando aqui para o próximo slide, e os ímpios, né, que estiverem mortos, o que vai acontecer? Né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Só para a gente... mas peraí, mas você está falando que os ímpios mortos vão ressuscitar? Calma. Não por ocasião da segunda volta de Cristo.
Eles vão ressuscitar para o juízo, foi o que eu comentei com vocês aqui. O juízo milenal, juízo comprobatório, juízo justificante, a mesma coisa. Eles vão ressuscitar depois desse período milenar, eles vão ressuscitar para quê? Para receber o seu galardão. Porque eles praticaram o mal e não se arrependeram. Porque tiveram acesso à palavra de Deus e não mudaram a vida. Ok? Ficou confusa essa questão para vocês? O que vai acontecer com os justos vivos e mortos e os ímpios vivos e mortos? Se ficou alguma dúvida, vocês não conseguiram acompanhar esse raciocínio, me fala, por favor, me interrompa, que eu volto. Tá bom? E os ímpios que estiverem mortos, né, eles vão ressuscitar, mas ressuscitar para receberem o seu galardão, que é quando terminar o juízo comprobatório e quando Cristo de fato vir fazer a morada aqui na terra, eles serão destruídos, tá? Apocalipse 25, o restante dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, ou seja, os ímpios, eles permanecem nos sepulcros. Os ímpios que já morreram durante toda a história da humanidade, eles permanecem no sepulcro, os ímpios. Aí junto, farão companhias, vamos assim falar, farão companhia para esses ímpios, aqueles que vão morrer em decorrência da segunda volta de Cristo. Aí nós temos esses dois grupos mortos. Aí quando terminar o juízo investigativo, o juízo comprobatório, o juízo justificante, aí esses dois grupos ressuscitarão para receber a morte eterna. Ok? Que sinais preditos por Jesus indicariam sua vinda? Né? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Lucas 21, 25 a 29. Né? Ali nós vamos encontrar quais sinais precederiam a volta de Cristo. Né? Ou seja, o que vai acontecer antes de Cristo voltar? Nós vamos ter dois tipos de sinais. Sinais no mundo natural e os sinais no mundo moral. E eu também posso falar num terceiro, sinais no mundo religioso. Vamos ler o texto, depois a gente volta a comentar aqui sobre estes sinais, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Né? Aqui nós estamos falando sobre alguns sinais, por exemplo, escurecimento do sol, né? Já aconteceu esse tipo de sinal. Eu estou aqui com algumas anotações. Aconteceu em 19 de maio de 1780, né? Espessas trevas cobriram a parte nordeste do continente norte-americano, ficando assim até a manhã seguinte, né? Teve esse escurecimento do sol. Nós tivemos aqui o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1 de novembro de 1755, um dos mais violentos já registrados na história da humanidade. Para vocês terem uma ideia, ele foi sentido ali no norte da África, em várias partes da Europa. E teve tsunami, causou morte a dezenas de milhares de pessoas. Um sinal também no mundo natural foi a queda das estrelas. Isso aconteceu em 13 de novembro de 1833. Aproximadamente 60 mil meteoros por hora. Isso foi visto do Canadá ao México, do Oceano Atlântico ao Pacífico. Toda a América do Norte foi testemunha dessa extraordinária manifestação. Né?
Imagina 60 mil meteoros por hora caindo em diversas partes ali da Terra. Fomes, sinais no mundo natural. Onde, gente, olha, assim, a gente nem precisa nem falar, né? Uma parcela significativa da população mundial vive abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza, né? E temos diversas outras catástrofes que a gente pode trazer para a atualidade, por exemplo, tsunamis, né? Tantas outras coisas, gente, é só abrir o noticiário. A cada dia temos sinais horrendos, né? Até esse próprio vírus é sinal da volta de Cristo, porque é um sinal natural. Então, são esses os sinais da volta de Cristo no mundo moral. Pai matando filho, filho matando pai, né? Tantas outras coisas assim que fogem à normalidade. No mundo religioso, nós temos, infelizmente, algumas outras religiões que pregam a volta de Jesus de forma incorreta, ou que fazem, ou que praticam coisas que não estão condizentes com a Bíblia. Então, esses são alguns sinais da volta de Cristo. E vamos lá, Pedro também, ele retratou sobre alguns sinais a respeito da volta de Jesus. Em 2 Pedro 3, de 3 a 4, diz o seguinte, né? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas que dizem que Jesus não vai voltar, já perderam a esperança, mas a questão é, o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu sei quando Cristo vai voltar, foge dela. É mentira. Ninguém sabe a hora que Cristo vai voltar. A única certeza que nós temos é a seguinte: eu, aceitando ou não essa verdade, Cristo vai voltar. Cristo precisa voltar. O pecado tem que ter uma resposta à altura. O pecado ele não pode perpetuar pela eternidade. O sofrimento não pode fazer mais parte da vida do ser humano. Não pode mais causar separação. A morte não pode mais existir. Eu digo que a volta de Cristo é sinônimo de justiça. Justiça. Você que está nos ouvindo aí, você que está acompanhando o estudo, pense numa situação desagradável que aconteceu com você. Não sei, qualquer tipo de situação. Se isso não te trouxe felicidade, se você teve, por algum momento, tristeza, imagina se você tivesse sentimento pelo resto da sua vida. Não dá. A volta de Cristo é justiça. É acabar com aquilo que nos mata hoje, com aquilo que nos entristece hoje. Tanta injustiça, tanta desarmonia, a morte. Aqueles que perderam os entes queridos para essa doença maldita, para esse vírus maldito. As situações do mundo, tristeza, pobreza, fome, corrupção. O pecado precisa ter uma resposta efetiva, uma resposta eficaz. Essa é a verdade. Cristo vai voltar. Eu aceitando essa verdade ou não, Cristo vai voltar. Essa é a verdade. Nós não podemos ter o coração dividido. Nós não podemos servir aos dois senhores, já diz a Bíblia. Nós não podemos ter o nosso coração no céu e o coração na terra. Há de priorizarmos uma só coisa. Ou o céu ou a terra. Ou as coisas boas ou as coisas ruins. E nós sabemos hoje o que vai acontecer com aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Salvador.
A minha pergunta é a seguinte: se Cristo voltasse hoje, você estaria salvo? Eu estaria pronto? Como nosso amigo nos lembrou, às vezes a gente prega a volta de Cristo com foco na sua volta literal mesmo. Não estamos errados, mas Cristo pode voltar para nós a qualquer momento. E eu os indago agora. Se eventualmente a morte nos alcançasse hoje, amanhã ou daqui a alguns minutos, eu estaria pronto? Pense e reflita. Eu espero que a sua decisão seja a mesma que a minha. E eu gostaria de ler. Compreendo ser a volta de Jesus visível, pessoal e literal. E decido hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para aquele dia. Este é o meu desejo de coração. De coração. Luan, eu não sei se você levantou a mão agora ou antes. Eu, infelizmente, não consigo vê-los aqui porque minha tela fica. Eu tenho duas telas. Você queria falar alguma coisa, Luan? Foi antes, eu deixei a mão levantada aqui. Assim, pode me interromper, Luan, porque assim, eu tô com duas telas e as duas telas ocupam o PowerPoint, eu não consigo ver. Então você pode falar, Vladimir, poxa, eu quero falar um negocinho aqui. Fica à vontade, mas se você pode falar agora. Foi naquela hora que eu fiz o comentário, mas... Ah, foi naquela hora? Foi, mas eu vou dar mais uma contribuição, já que... Por favor. Pode falar, Luan. Eu todos os dias, né, eu e minha esposa, antes de dormir, a gente estuda uma parábola. Legal. E durante essa semana, teve duas parábolas que me trouxe, assim, algo bem interessante sobre a volta de Jesus. Uhum. Que é a parábola lá em Lucas 12, 39 e 40, o dono da casa e o ladrão. Quando você falou do relâmpago, eu me lembrei logo dessa parábola, que fala que ele vai vir como um ladrão à noite, e não saberemos a hora, no momento, porque senão o dono da casa estaria preparado. Exatamente. E aí, eu, estudando para essa parábola, eu via a carta de que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Isso. Né? E aí ele fala justamente a respeito dessa parábola. Ele fala que para os convertidos, para os que creem, já não estão mais no escuro, né? Então Jesus não viria como ladrão, porque a volta de Jesus para nós é um momento de alegria, né? Não seria um roubo. E aí ele fala: vigiai, fiquem atentos e sejamos sóbrios, né? Para que nós permanecemos firmes na obediência, porque independente da hora que Jesus vir, nós já somos luz e esse momento vai ser um momento de alegria pra gente. Foi só mais uma contribuição. Exatamente. Valeu. E novamente eu agradeço, Luan, pela sua contribuição. É verdade, né? Imagina se o ladrão fala assim, olha, amanhã eu vou roubar tua casa. Poxa, no mínimo eu estaria com os 2 camburões de polícia aqui na frente, né? Assim, a volta de Jesus vai ser... É uma surpresa, né? É uma surpresa. Mas só que aí você trouxe aquele outro contraponto, né, Luan? A partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente pratica a palavra de Deus, a volta de Jesus passa a ser uma alegria, porque nós vamos estar nos preparando a cada dia. A cada dia a gente vai estar se preparando para a volta de Cristo, né? Produzindo aqueles frutos do Espírito Santo. Então não seria vamos dizer, uma surpresa, nós não seríamos pegos de surpresa, né? Mas eu gostei muito do seu comentário, tá bom, Luan? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Algo para falar? Então a gente encerra o nosso estudo deste domingo. Certo? Então a gente pode encerrar? Então tá bom, nós vamos fazer uma última oração aqui. Eu agradeço muito pela presença da Larissa, da Kailane, da Carles, do Luan. Muito obrigado. E eu espero que vocês retornem no próximo domingo para a gente continuar estudando a palavra de Deus, tá bom?
Assim como estamos, vamos mais uma vez fazer uma oração, tá? Querido Pai, nós te agradecemos pela promessa maravilhosa da volta de Cristo. Queremos, Senhor, a cada momento nos preparar para que naquele dia possamos ver a Cristo face a face e abraçá-lo e viver com ele na eternidade. Nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal. Essas bênçãos nós te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos. E domingo que vem nos vemos.